estar aqui, aproveito para felicitar a iniciativa. Vou tentar cumprir os tais 10 minutos, embora eu tenha preparado este paquinho, se não conseguir, espero que haja alguma tolerância. Portanto, como este painel é sobre os sindicatos, democracia, política, eu vou exatamente falar sobre o sindicalismo, democracia e neoliberalismo. E, pronto, a apresentação focará 4 tópicos essenciais, que é a questão do papel dos direitos humanos e do sindicalismo enquanto parte integrante da democracia no sentido liberal, democrático, do sentido de democracia representativa na tradição do organismo político. E depois, uma segunda parte sobre os modelos de democracia e os modelos de sindicalismo nos diferentes modelos de democracia, porque as democracias representativas ocidentais também não são todas iguais, e os padrões de atuação sindical também são diversos em cada uma delas. E, finalmente, a questão do neoliberalismo e do sindicalismo, que, efetivamente, comporta um ataque frontal e aberto ao sindicalismo. Eu citarei algumas referências claras sobre isso, e, portanto, isso deve ser assumido com clareza para se perceber o que fazer, porque também pediram algumas ideias. Eu não sou propriamente um ativista, portanto, mas faço algumas inferências do ponto de vista do que fazer. Bom, portanto, este quadro que vocês veem aqui, quer dizer que é um quadro que tem muita informação, mas no fundo descreve as características fundamentais dos sistemas liberais, no sentido do liberalismo político, não é? Separação de poder, direitos fundamentais, quer dizer, Constituição, revisão judicial, etc. E depois, na última coluna, faz, digamos assim, uma atualização do sentido do governo liberal representativo para o sentido democrático-liberal, que passa, nomeadamente, em primeiro lugar, pela questão do sufrágio universal, não é? Porque o sufrágio nos regimes liberais era restrito, e também a questão do Estado Social, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que inclui exatamente os direitos sociais, e a própria construção do Estado Social é uma construção do pós-guerra, onde os sindicatos e os partidos de esquerda e também democratas cristãos tiveram um papel essencial, e, portanto, a questão dos direitos sociais e da abertura da incorporação dos cidadãos no processo de tomada de decisão são 2 elementos fundamentais que marcam a passagem dos regimes liberais para os demoliberais, portanto, sempre nesta tradição do liberalismo político. Bom, eu aqui faço só para dizer como os direitos humanos são consubstanciais da democracia, e nos direitos humanos, na linha da Declaração Universal de 48, incluem-se naturalmente os direitos sociais. Portanto, diz-nos o óbvio que se a separação de poderes e, no fundo, os checks and balances pretendem obviar a excessiva concentração de poderes e, portanto, combater a tirania, não é? Os direitos do homem e do cidadão permitem obviar a arbitrariedade do poder. Além disso, a ideia do Estado de Direito também é uma questão fundamental dos regimes liberais democráticos. Mas o Estado de Direito, de per si, sem os direitos humanos, é uma coisa vazia, porque nós podemos ter um Estado que cumpre escrupulosamente digamos assim, a arquitetura jurídica ou constitucional e, porém, ignora ou subalterniza completamente os direitos humanos e, portanto, desse ponto de vista, não será um liberal democrático. Portanto, a própria ideia do Estado de Direito exige os direitos humanos na sua tríade civis, políticos e sociais como consubstancial. Modelos de democracia. Pois é que as democracias liberais representativas não são todas iguais. Um dos grandes teóricos da democracia é o Warren Lippert, e ele apresenta-nos 2 modelos fundamentais. A democracia maioritária e a democracia consensual ou consociativa. E depois isto tem também uma implicação do ponto de vista dos padrões de atuação e de modelos de sindicalismo e de sistemas de intermediação de interesses. No fundo, a democracia maioritária remete digamos que assim, a separação parte da resposta à pergunta: quem é que deve governar? E a resposta pode ser: governa a maioria,
Não é? Pode parecer óbvio, mas, por exemplo, os regimes à inglesa, que são o paradigma disto, apontam para uma concentração do poder das maiorias que muitas vezes é construída artificialmente, ou seja, a maioria absoluta de deputados no Parlamento é fruto de uma conversão de votos em mandatos no sistema eleitoral. Pelo contrário, as democracias consociativas, consensuais, à pergunta sobre quem deve governar, respondem quanto mais gente melhor. E, portanto, no fundo, enquanto que no caso das democracias maioritárias o objetivo central é a concentração do poder nas mãos da maioria e, no fundo, a política é encarada como um jogo de soma nula, não é? Uns ganham, os outros perdem. No caso das democracias consensuais, o objetivo é a dispersão do poder, reforçar o poder das minorias, que é bastante protegido, nomeadamente através de direitos de veto, governos de coligação, etc., por vezes coligações alargadas, e depois isto também tem implicações do ponto de vista do sindicalismo. Porque a democracia consensual ou consociativa está associada àquilo que os teóricos do sindicalismo, e eu não sou propriamente um estudioso, chamam os modelos neocorporativos, não é? E, portanto, a partilha do poder neste modelo consociativo não é só a partilha do poder ao nível do Parlamento e do Governo, em executivos de coligação alargada, etc., proteção dos direitos das minorias, direitos de veto, etc., é também a partilha do poder entre o Governo / Parlamento e as organizações de interesses, no fundo, na gestão tripartida das questões socioeconómicas, dos chamados acordos de concertação social. E, portanto, a democracia neocorporativa, digamos assim, o modelo de intermediação de interesses neocorporativos está, sobretudo, associado às democracias consociativas. No outro caso, é o chamado pluralismo, ou seja, não há centralização, não há acordos de concertação social centralizados e há uma competição e, portanto, as decisões são localizadas. E que importância é que isto tem do ponto de vista dos resultados, da satisfação das pessoas e dos resultados macroeconómicos? Os estudos que o Adam Leipart tem feito demonstram que, geralmente, do ponto de vista da performance macroeconómica, isto é, crescimento económico, redução da inflação, portanto, não há grandes diferenças entre os dois modelos de democracia. Já do ponto de vista daquilo que podíamos chamar a qualidade da democracia, com indicadores que eu sintetizo aqui, a democracia consensual ou consociativa apresenta vantagens do ponto de vista empírico. Isto não é uma teorização. Eu é que sintetizei aqui desta maneira, mas isto são resultados empíricos. Maior satisfação dos cidadãos com a democracia, maior participação, mais presença das mulheres na política, maior proteção social, menores desigualdades e maior controle da violência social e política. Portanto, o sistema de partilha do poder, seja ao nível político do curso, seja ao nível do sistema de intermediação de interesses através do modelo neocorporativo, do ponto de vista dos resultados da democracia, tem sido apresentado, nomeadamente pelo Adam Leipart, como bastante benéfico. Pronto, o neocorporativismo, só para percebermos onde é que está a situação portuguesa, e dado o tempo preciso, isto é uma classificação, quer dizer, com base em índices que citam vários elementos do chamado modelo neocorporativo, e nós podemos ver aqui onde é que se situa Portugal. Portanto, Portugal está, digamos assim, mais próximo do modelo, está mais próximo do modelo oposto ao neocorporativismo. Neocorporativismo esse tem como países emblemáticos, quer dizer, por exemplo, a Áustria, a Noruega, os países escandinavos, a Holanda, a Alemanha. Embora estas coisas tenham evoluído, não é? Portanto, Portugal tem uma arquitetura constitucional, do ponto de vista formal, que nos aproxima mais da democracia consociativa, um sistema de representação constitucional, meios alargadas para reformar a Constituição, uma Constituição, etc.